Bem, pessoal, estou aqui, ó. Estamos aqui no Sindicato, fazendo aqui, daqui a pouco vai haver esse debate aqui, fora Bolsonaro, promovido aqui por essas correntes, esquerda marxista, Revolução Brasileira, unidade classista, classe vezes classe, risco classista, mediador Paulo Passarinho, programa Faixa Livre, 1360, Rádio Bandeirante AM. Bem, pessoal, vai começar agora o debate. Eu vou fazer essa transmissão ao vivo aí, ó. Eu vou chegar para lá. Deixa aí, depois eu pego. De liquidação, talvez, de qualquer perspectiva de soberania nacional, e certamente a liquidação de todas as misérias e injustiças que temos vivido. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra para mim poder animar ou poder contribuir nesse debate. E imediatamente passar a palavra para quem de direito, né? O pessoal que combinou. Nem vi. Fazer uma apresentação por ordem alfabética. Então, eu vou passar a palavra para o Álvaro. Álvaro é da Revolução Brasileira, né? Você poderia se apresentar também, por favor, ao nosso. Obrigado. Acreditando, né? Alô. Acreditando. Alô. Alô. Fred Araújo fazendo essa transmissão aqui, ao vivo, aqui do Sindipetro. Alô. Camarada, boa noite. Queria dizer que é uma enorme satisfação para mim, pessoalmente, para a Revolução Brasileira, estar presente nesse evento. Camaradas valorosos, não posso deixar de esquecer. Agradecer a Luciana pelo convite, do Classe versus Classe, saudar os camaradas da esquerda marxista, são nossos parceiros já de longa data, e os demais camaradas também que assumem importância para a nossa luta. Vou tentar ser bem sucinto, porque a gente tem a acrescentar aqui no debate. Eu dividi o que eu pensei aqui em propor para hoje em 3 pontos. Para tentar entender o que é essa metade do ano de 2019, já com o governo de Bolsonaro, a proposta que nomeia o evento. E aí eu pretendo voltar às eleições de 2018, que é um ponto aí central. A nossa avaliação, a avaliação da Revolução Brasileira, é de que o núcleo ali de entendimento da eleição de 2018 e a eleição de Bolsonaro é a seguinte: a esquerda, capitaneada pelo petismo, apresenta o sistema e tenta apresentar as virtudes do sistema político como solução para a crise. Esse mesmo sistema que a população via que estava em crise, que não atendia mais às suas expectativas, a esquerda apresentou como solução a própria crise. E o que a direita fez? Bolsonaro se apresentou como candidato antissistema. Como candidato que dizia: olha, esse sistema está podre, eu vim para renová-lo. A gente sabe que ele não vai poder fazer e não está fazendo nada. Isso é irrealizável nas condições do governo Bolsonaro. Mas a narrativa de Bolsonaro, apesar de falseada, ela tinha um dado de realidade. Apesar do dado ideológico que ela possui, mas havia um dado de realidade. Esse sistema está podre. E outro dado de realidade importante: o sistema petucano, que é um termo que a gente da RB usa aqui, é justamente o período onde, em 1994, se inicia uma aliança de classe
capitaneada pelo liberalismo de direita, o PSDB, e o liberalismo de esquerda, o petismo. Nos frangalhos do sistema petucano, a esquerda é capitaneada pelo candidato Haddad, e é, por exemplo, esse sistema apodrecido como solução para o próprio sistema apodrecido. Esse é um ponto central da gente entender por que esse governo se constitui dessa forma, e a gente tem essas condições agora de ultraliberalismo. Um outro ponto importante é o seguinte: a percepção de que o sistema está podre. Por que o sistema está podre? Porque a gente tem que aprofundar isso à esquerda. Por quê? O sistema revelou o sistema político brasileiro, ele perdeu o seu véu de imparcialidade, aquela aparência de imparcialidade, como se o Estado fosse uma entidade que paira sobre as classes, sem interesse de classe. Isso se quebrou. A aparência de idoneidade dos representantes políticos se quebrou. A gente diz sempre, a gente coloca muito claramente isso, o Congresso Nacional é um conjunto de ladrões. Nada sairá de lá para as classes populares. O Congresso é um conjunto de ladrões. Os políticos atuam em causa própria. A imparcialidade do sistema se quebrou. Isso fica muito claro e é um ponto central para a gente entender por que esse sistema não tem mais condição de se autorregenerar. Ele está podre e condenado ao fracasso. E Bolsonaro, diferente do que diziam alguns setores da esquerda, que era um fascista, era uma figura que vinha de algum lugar monstruoso e chegava no Brasil e impunha uma condição terrível. Não, Bolsonaro ele se gestou na própria degradação do sistema político comandado pelo petismo. Então, é importante a gente ter isso claro. A eleição de Bolsonaro é nada mais que o aprofundamento da própria crise do sistema político, que incapaz de se regenerar, ele só pode se aprofundar dentro dele mesmo. É um ponto importante que a gente precisa ter de compreensão do que é o governo Bolsonaro. Porque não há aparência, não se ele fala asneiras, se tem uma ministra que fala asneiras, se ele aparentemente é um ignorante, não. Mas qual é o conteúdo de classe? O que a luta de classes espelha no governo de Bolsonaro? Um outro ponto que eu gostaria de abordar no evento. Obrigado. Reunião aqui, um debate aqui importante, né? Alô, Classe, alô, esquerda alô. marxista, fazendo aqui parte desse debate sobre a questão das eleições do próprio Bolsonaro, né? Vai estar melhor, com certeza. Bom, o outro ponto que a gente queria abordar aqui no evento é o seguinte: a frente ampla, ou frente democrática, né? Em resposta ao governo Bolsonaro e à degradação do sistema político, onde Bolsonaro é uma expressão cabal disso, a frente ampla o que é? É aquela aglutinação de setores progressistas degradados pela própria podridão do sistema, capitaneados pelo petismo, pelo projeto que já foi derrotado, que não tem como atender mais as expectativas populares. Por que a gente considera que essa frente ampla ela é incapaz de responder à crise e ela não vai conseguir nem uma relevância social, muito menos eleitoral? Quando a burguesia destitui a Dilma, o que ela diz? A burguesia, ela mesma coloca o seguinte: a conciliação não é mais possível. A gente precisa colocar agora o ultraliberalismo, e Bolsonaro cumpre esse papel de radicalizar a direita do próprio liberalismo, que o petismo era o liberalismo à esquerda, de cunho progressista. A burguesia precisava de um ultraliberalismo, de um aprofundamento radicalizado do liberalismo que ela sempre toca, constantemente. Quando a burguesia tira a Dilma, ela diz o seguinte: não há mais espaço para a conciliação, para o pacto de classes, que foi possível desde a eleição de Lula e Dilma. A burguesia diz: isso é impossível. Não há mais espaço para a governabilidade dentro do nosso sistema burguês, é impossível. E
E o que a Frente Ampla diz também? Ela quer preservar o sistema e dizer que ele ainda é governável. E ainda por cima, dizendo que Lula se associando, e aí entra uma crítica, o nosso partido também está o PSOL, a Revolução Brasileira é uma corrente do PSOL, e a gente coloca claramente uma crítica forte nesse sentido, que é a aproximação com o petismo e com a pauta petista do Lula livre, que é o seguinte: aquele político eleitoral, aquela liderança eleitoral que é Lula, que a própria burguesia descartou, porque tinha uma necessidade de colocar um representante no Estado mais à direita, para poder tocar o ultraliberalismo, por isso ela congelou Lula ali, e Lula permanece congelado. Lula não permanece congelado pelas suas virtudes revolucionárias. Não, ele permanece ali porque a burguesia não precisa dele, e ele está disponível ali como um cordeirinho, esperando o momento da burguesia chamar, vem Lulinha. Só que esse momento acabou, porque a burguesia declarou, é guerra de classes, não tem mais espaço para conciliação. Então a Frente Ampla é uma tragédia, uma derrota, porque ela está colocando, enquanto Bolsonaro é uma expressão da degradação profunda do sistema político, a Frente Ampla diz, pela democracia, é possível salvar o sistema. A burguesia disse, esse sistema está podre e eu coloquei Bolsonaro lá para tocar isso à frente. A Frente Ampla diz, não, nós acreditamos que esse sistema ainda tem jeito, precisamos salvá-lo. E Lula vai resolver o nosso problema. Esse político que a própria burguesia descartou, Dilma também, o próprio Lula já foram descartados porque não há espaço para a conciliação. Então, é preciso ter claro também esse ponto. A Frente Ampla, a Frente Democrática, essa aqui é uma aglutinação de tudo minimamente progressista, tudo sem projeto político, sem visão. É uma resposta, por que ele será um fracasso político e eleitoral? Porque ele é a resposta de um mundo, ele é uma resposta para um mundo que já acabou. Esse mundo do sistema petucano, do pacto de classes, onde era possível fazer uma governabilidade dentro do sistema, esse mundo já acabou, esse mundo já é passado, esse mundo é velhaco, já acabou. E aí eu preciso fazer um adendo importante, né? A gente sempre, desde a eleição de 2018, a gente colocava na NB, não há fascismo, há ultraliberalismo em curso. E aí, mérito dos camaradas da esquerda marxistas colocaram, nada de fascismo, é bonapartismo. E isso fica claro agora, um comentário rápido. Assim como naquele texto maravilhoso do Marx, que é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx aponta lá, olha, o Luiz Bonaparte ele ataca as instituições burguesas, ele ataca a imprensa burguesa, ele ataca o parlamento burguês para restituir a ordem burguesa. É justamente o que o Bolsonaro agora ele dá mostra disso. Ele diz, as instituições estão me privando de governar. Estamos em crise porque o Congresso não me deixa governar, porque o STF não me deixa governar. Então a gente vê a genialidade o mérito dos camaradas e a genialidade de Marx e diz, olha só, aquilo aconteceu e os camaradas colocam isso está acontecendo de novo. Não tem nada de fascismo Bolsonaro. E a gente já dizia desde a eleição de 2018. Para terminar, camaradas, aí é preciso o seguinte, se a Frente Ampla ela é derrotada em si, se o Bolsonaro é a degradação do próprio sistema, qual é a alternativa? Precisa ter uma alternativa. Por que a gente acha que a Revolução Brasileira ela não só é uma alternativa, mas ela já está em curso? Por quê? A despeito desses burocratas petistas e protopetistas, desses políticos vendedores de ilusões que estão aí nesse papo de democracia, tentando salvar a democracia, que é o sistema político que massacra o nosso povo, esse sistema que nos massacra, o homem comum que não tem mandato a defender, que não está preso à burocracia partidária, ele já vê claramente, porque ele sofre na pele a guerra de classes, ele já vê que a necessidade de ruptura está colocada. O homem comum percebe, a despeito dos líderes, de muitos líderes partidários da esquerda, muitos líderes da esquerda não perceberem isso, que a ruptura já está colocada, a necessidade de ruptura já está colocada, o homem comum já percebe que a necessidade de ruptura está aí, está a olhos vistos. Então, assim, quando a gente fala que a Revolução Brasileira não só é necessária, mas ela já está em curso, é justamente por isso. O homem comum, a população já
vê com sangue nos olhos a necessidade de uma ruptura com esse sistema, com essa ordem burguesa, com essa ordem que nos massacra. O que falta à esquerda é justamente uma vanguarda política que apresente uma alternativa totalizante, não de causas que elegem mandatos, mas uma alternativa totalizante que apresente uma solução à crise. A gente diz que essa saída é a Revolução Brasileira. Ela já está em curso e é nosso papel trabalhar em cima dos instrumentos de classe, pautando o programa da Revolução Brasileira em conjunto com todos os camaradas revolucionários que estão aqui com certeza e estarão ombro a ombro conosco. Agradeço e boa noite. Obrigado, Álvaro Carriello. Na apresentação não fiz menção às forças políticas e o próprio Álvaro se apresentou aqui. Eu agradeço. A Revolução Brasileira é uma corrente do PSOL, né? Isso, Partido Socialismo Liberal. Então eu vou passar a palavra agora ao Eduardo Serra, da Unidade Classista do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tem um elemento de marketing aí que a bandeira, na hora da fala e tal, mas foi coincidência, até comigo, não chegou agora. Que pode ser feito ao longo da... faltava internacional, mas... Gente, boa noite para todas e todas. Eu queria agradecer muito o convite para participar desse debate, que é extremamente necessário. E é um tipo de debate que tem que ser repetido, né, muitas e muitas vezes, associado, é claro, à nossa participação das forças, movimentos que estão aqui representados, nas lutas, né, em conjunto. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante pensar num eixo comum que acho que, pela fala do Álvaro, ele vai se consagrar aqui nessa mesa, que é o combate ao governo Bolsonaro e ao que está por trás dele, né, que é a radicalização da luta de classes, que se dá de forma intensa no mundo todo. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Existe no mundo todo um momento de radicalização do enfrentamento de classes. Quer dizer, pela forma como o capitalismo evolui, ele praticamente superou ou eliminou aquela possibilidade que já vigiu em alguns momentos, ou chegou a se apresentar como uma possibilidade de equilíbrio entre capital e trabalho, de forma que os empresários abrissem mão de alguns ganhos e os trabalhadores pudessem ter condições melhores de vida. Chegou a alguma coisa próxima disso em alguns países, né, do Estado de Bem-Estar Social europeus, por exemplo. Mas é claro que isso se deu também à custa da superexploração do trabalho dos operários, das empresas desses países em outros países, como no Brasil, na Suécia, trazendo lucros do Brasil, de outros países para suas empresas, podia distribuir um pouquinho dessa renda para os seus trabalhadores. Isso aí, o bonde passou. O capitalismo está todo interligado internacionalmente e ele atua no sistema político, tirando toda e qualquer garantia para os trabalhadores para favorecer a aceleração e incremento da exploração do trabalho. Então, no mundo todo, está em curso um movimento de retirada de direitos, de fragilização das relações de trabalho, que tem como objetivo facilitar a acumulação capitalista pelos grandes grupos, né? Claro que o jogo está sendo jogado e há contraposições no mundo, quer dizer, em alguns países a direita mais radical, a ultradireita, tem perdido eleições, embora tenha ganho a maioria, né? Então nós temos contradições nessa nova configuração. Então a União Europeia está em crise, alguns países saem dela e tem governos até de direita, mas que repõem direitos dos trabalhadores. Olha a contradição, o governo da Itália é um governo de direita, mas ele se contrapõe ao liberalismo radical, né? Ao contrário, aí, quer dizer, é um governo com tinturas fascistas. O fascismo não é uma coisa só, são vários elementos, né? Os fascistas brasileiros, por exemplo, são diferentes dos fascistas italianos. O fascismo italiano tinha um Estado forte, tinha sindicato, né, organizado. O fascismo brasileiro é entreguista, né, entrega tudo que tem e quer acabar com qualquer tipo de organização da classe trabalhadora e até um elemento antitrabalhador, né? Antitrabalhador, também um elemento fundamentalista, né, que está associado a um pensamento fundamentalista, contrário à educação como um todo, anti-intelectualista, tem ódio das universidades, quer que acabe tudo, que não tenha direito à educação.
porque de certa forma é um tiro no pé do próprio capitalismo, né? Que você não tem a qualificação do trabalhador, é uma coisa assim inimaginável. Então tem algumas questões internacionais, há um embate, por exemplo, de oposições democráticas e tal ao governo Trump, há um embate na defesa da Venezuela, que está hoje, né, no foco, e eu queria dizer que na minha avaliação a Venezuela não é um país socialista, e não é um governo que ruma para o socialismo, mas é um governo independente dos Estados Unidos, é um governo que defende uma soberania, né, e que defende interesses populares. A caracterização é essa. Vem uma eleição na Argentina em que o ultraliberalismo está sendo colocado à prova. Teve uma eleição agora na província de Rosário e o candidato do Macri chegou em 4º lugar. Então há uma chance de uma oposição ao ultraliberalismo ganhar, o que não quer dizer que é a esquerda, não é a esquerda, na minha leitura, né? Como na Espanha perdeu lá o Partido Popular de direita, mas quem ganhou não foi a esquerda, foi um partido centro-direita, sei lá o que é, mas não foi a direita. Então o campo internacional está complicado, ele tem contradições, né? Tem um avanço da direita, mas também tem um desgaste dos governos de ultradireita, até porque não poderia ser diferente, são governos que retiram direitos. E tem um elemento que eu acho mais importante, é que é uma certa reorganização da classe trabalhadora num outro patamar de enfrentamento. O que não está havendo na maioria dos países é uma reaglutinação do projeto socialista. Esse ainda não se organizou para voltar a ter peso, né? Bom, a eleição do Bolsonaro representou a conjunção, né, a soma de vários fatores. O Álvaro adiantou aqui, você tem um setor de ultradireita, reação ao pouquinho que teve de avanço nos governos recentes, direitos civis, direitos sociais, né, fundamentalismo botando a cara de fora, que a terra é plana, que não sei o quê. Né? Então você tem uma reação mesmo, reação ao pouquinho que teve de avanço nos direitos civis, né, das mulheres, dos negros, né, dos LGBTs, etc. Uma resposta violenta, uma contraposição, um pouquinho que teve de avanço em direito social, né, de bolsas, de apoio aos mais pobres, de um aumento do salário mínimo acima da inflação, uma retomada do emprego formal numa certa medida, que na minha avaliação muito pouquinho, mas teve. E mesmo isso gera ódio na burguesia brasileira, que é uma burguesia escravocrata, né, uma burguesia machista, burguesia. E, assim, se fosse diferente, ela não seria menos burguesia. A burguesia é burguesia, em qualquer lugar. Ela tem, se apresenta de forma mais assim, mais assada, mas nenhuma ilusão com qualquer possibilidade de ter um setor da burguesia que vai puxar um movimento progressista, um movimento de superação das desigualdades. Isso não vai acontecer, né? Então nós temos um governo que ganhou com uma componente forte de antipetismo, né, que foi demonizado, né, que, não que não tenha errado, mas foi demonizado para efeitos eleitorais, né? Essa ala fundamentalista, uma parte dos militares, né, revelando insatisfações com o desemprego, com a crise, com a violência, etc. Isso está no governo, que apresenta um certo desgaste. Eu queria ressaltar o desgaste que o governo tem em relação a uma parte da massa que votou, né? A última pesquisa do Ibope deu que 1/3 apoia o governo, 1/3 da população, 1/3 é contra. E 1/3 está no meio aí. Talvez tenha votado a maior parte no governo, mas está vendo que a coisa não está melhorando, pelo contrário, está piorando. Né? O governo a cada dia cria uma crise que vai contra a sua própria base. Né? Quando o governo faz uma declaração contra a China, os exportadores brasileiros dizem, peraí, cara, vai com calma, a gente exporta para a China, você vai romper a relação com a China? Que isso? Aí dá uma declaração dizendo que vai transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Os árabes são o segundo maior bloco importador do produto brasileiro. Os caras, né, os exportadores brasileiros, peraí, cara, que isso, né? Aí ele vai e diz que vai quebrar mesmo a educação e tal. Aí vai uma massa enorme para a rua no dia 30, que tinha de tudo, tinha gente que votou no Bolsonaro, mas falava, essa não dá, isso nós não aceitamos, né? E estava lá, foi uma manifestação muito grande, muito ampla, né? E a meu ver foi uma certa pedra de toque no sentido de consolidar uma oposição popular ampla às medidas e às políticas do Bolsonaro. Não é ainda um movimento para tirar o Bolsonaro, não é, na minha leitura hoje, né?
mas pode vir a ser. Mas dia 30 foi decisivo e se somou à manifestação anterior, dia 15 foi da educação, e se somou ao anterior, do 1º de maio, que foi grande, foi significativo, do 8 de maio foi muito importante, e agora no dia 30, teve uma greve geral em que muitos setores pararam, muitos não pararam, mas as manifestações foram significativas, e o apoio da população a esse movimento vem crescendo, o que pode apontar para o início da criação de um movimento popular capaz de derrotar e derrubar o governo Bolsonaro. Então a gente tem uma percepção de setores da burguesia que o Bolsonaro começa a atrapalhar. E a burguesia se une em algumas coisas. Em que ela se une? Se uniu na reforma trabalhista para tirar direito de todo mundo, facilitar a sua acumulação de capital, né? E está unida agora na reforma da Previdência e outras medidas do receituário liberal, mais privatizações, coisas assim. Ela está unida, mas ela não está unida em outras ações do governo. Então, por dentro do bloco de apoio ao governo, por dentro da burguesia brasileira, tem insatisfações que podem apontar para algumas soluções. Uma solução é o golpe, dentro do golpe, de tirar o Bolsonaro, deixar o Mourão, né? Aí muitos vão dizer, bom, saiu o Bolsonaro. Não sei o que é pior. O Mourão de inocente não tem nada, ele se mostra como um cara, né, mais ponderado, não sei o quê, mas o pensamento dele não é diferente da base do pensamento do governo. Bom, tem a solução do parlamentarismo de fato. Aí o Bolsonaro fica como rainha da Inglaterra, que ele mesmo já usou essa expressão outro dia, aí o Rodrigo Maia é o primeiro-ministro, de fato, né? Pode acontecer uma solução parlamentar formal, e eu concordo com a observação, o PT ia achar legal, porque ele é um partido grande, aí parlamentarismo é interessante, que ele vai disputar ali, de repente, quem sabe, tem isso daí, tem essa coisa. E tem a solução do fechamento, que a meu ver não está descartada. Se a gente lê o que aconteceu na Alemanha nos anos 30, depois da chegada lá dos nazistas ao poder, tem coisas semelhantes aí. Briga dentro da própria direita, um acirramento do ódio, né, contra os trabalhadores, contra tudo. Então, eu queria caminhar para o fechamento dizendo o seguinte: isso aí é a especulação da burguesia, o que vai acontecer, quais são as soluções que eles têm. Eu diria que a gente tem que pensar nas nossas soluções. As nossas soluções são, primeiro, fortalecer um grande bloco popular, participação de todos os segmentos da classe trabalhadora, para tirar o governo, para derrotar o governo. Essa é a primeira coisa, um caráter popular. E dar uma certa liga a esse movimento de tirada do governo para desembocar no movimento de retomada da construção do projeto socialista no Brasil. A gente não tem que ter nenhuma ilusão, nesse sentido, eu concordo com o Álvaro, com a democracia burguesa. Que não quer dizer que a gente não vai lutar por liberdade democrática. Tem que lutar, porque isso nos dá oxigênio para manter os sindicatos organizados, funcionando, as organizações políticas, né? Mas sem nenhuma ilusão que você pode chegar numa sociedade justa com reformas parlamentares. Não vai chegar. No Brasil, muito menos, até que em outros lugares, né? Nenhuma ilusão de que, pela movimentação das lideranças no Congresso, a gente vai chegar nisso também. Então, a gente tem que construir esse grande movimento de massa, primeiro, para derrotar o governo. E segundo, para dar cimento, e aí é muito importante que os grupos de esquerda, as forças de esquerda, estejam debatendo e atuando juntas. E uma coisa sem a outra é complicada, você ir só para a rua. Sem você estar criando, pensando, construindo um caminho de transformação profunda, um caminho de ruptura, e eu gosto do termo, é isso mesmo. A gente não tem nenhuma ilusão com o capitalismo. A burguesia brasileira não vai puxar nenhum projeto de modernização, de desenvolvimento voltado para a maioria da população, não vai. Esse bonde, se é que ele já existiu, já passou há muito tempo. Eu tenho dúvida se ele já existiu, se em algum momento a burguesia brasileira, bom, vamos dividir renda, vamos criar um estado de bem-estar social. Eu acho que isso nunca aconteceu, a não ser pontualmente em algumas áreas, né? E nesse projeto de reconstrução, alguns alvos. Primeiro, um programa de lutas que se transforme, pouco a pouco, num programa de transição. Eu não tenho problema com esse termo. É isso mesmo, tá? É um programa de transição para o socialismo.
e que tenha, num dos seus elementos, a meu ver, com destaque, a construção do poder popular, de formas diretas de participação, que a gente vai descobrir, vai construir em conjunto, como base para um outro sistema social e político, que, na minha opinião, tem o nome de socialismo. Obrigado. Obrigado, Eduardo Serra. O próximo debatedor é o Fernando Leal, da esquerda marxista. Bom, boa noite a todos. Agradecer também ao convite do Gil para a esquerda marxista, e é uma satisfação estar aqui junto com todos os companheiros. Bom, acho que o que nos une aqui nesse debate é a palavra de ordem, fora Bolsonaro, né? Mas antes de chegar nesse ponto, eu também queria dar uma passada pela a crise econômica, né, que o mundo atravessa, e também falar um pouco da situação internacional, como fez o Eduardo também. Esse sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo, ele é o primeiro sistema econômico que as crises dele se dão por conta de uma superprodução. Existe capacidade demais. As fábricas já têm condições de produzir bens para toda a população, acabar com a fome, mas como essas fábricas produzem por lucro, essa produção encalha, não vai para as ruas, ela não pode ser absorvida pelo mercado. Então acho muito importante a gente ter sempre isso em mente, que é uma crise brutal, uma crise de superabundância nas fábricas, mas isso não chega até a população porque ela não tem, e aos trabalhadores que não têm condições de ir ao mercado. Então tudo isso que a gente está atravessando, principalmente depois de 2008, é fruto dessa crise, essa superabundância, essa contradição brutal que é o sistema capitalista. Desse ponto de partida, só a partir daí que a gente consegue entender como é que um Bolsonaro chegou ao poder, como essa polarização na sociedade se apresenta cada vez mais intensa, e esse acho que é sempre o ponto de partida. Existem as condições para acabar com toda a miséria da população, transformar a terra num paraíso, mas como a produção é voltada para o lucro, isso não acontece. Ao contrário, o que a gente tem é desemprego, o crescimento da dívida dos Estados nacionais que não conseguem investir em saúde e educação, é isso que a gente vive, é por isso que existe toda essa turbulência, grandes manifestações pelo mundo inteiro. Não sei se todos estão atentos, está tendo uma revolução no Sudão nesse momento. Havia um regime ditatorial, ele apresentou todas as garras da repressão, matando centenas de trabalhadores do Sudão. Mesmo assim, a população não recuou e fez uma imensa greve geral no Sudão recentemente e botou o ditador abaixo. Claro que existe todo um impasse ainda, os trabalhadores ainda não têm a capacidade de se organizar com suas próprias instituições de poder, não tem um duplo poder no Sudão. Eles fazem de tudo para caminhar para uma democracia burguesa, algo do tipo. Mas, enfim, é só um reflexo dessa crise. A Libéria também está atravessando crises. A Argélia também derrubou um governo. Recentemente, semana passada, a gente observou grandes manifestações em Hong Kong. Apesar de muitos apresentarem Hong Kong como o berço do liberalismo, o capitalismo incrustado ali na China continental. A China, obviamente, também é um país capitalista, mas a população de Hong Kong se recusa a estar sob o regime brutal, né, chinês. Então foram milhões e milhões da população foram às ruas, não só, né, por conta dessa lei que permitiria que cada manifestante pudesse ser extraditado para a China. Na verdade, eles querem acabar com o direito de manifestação em Hong Kong, que ainda existe, mas não existe no restante da China. Então, de forma alguma, aquela população quer voltar a esses tempos.
e também, obviamente, lutam também por melhores condições de vida. O aluguel em Hong Kong toma metade ou mais da metade da renda de cada trabalhador. Então, é uma situação efervescente em quase todos os cantos do planeta. Não existe nenhum regime estável hoje. Há um tempo atrás a gente teve a Primavera Árabe, fortes organizações de esquerda nasceram na Espanha, na Grécia, o Syriza, o Podemos. O Jeremy Corbyn assumiu o Partido Trabalhista Inglês com um programa bem à esquerda. A gente pode ter surpresas no próximo período na Inglaterra, um país imperialista. Teve o crescimento do Sanders também nos Estados Unidos. Claro que a gente sabe que o Sanders ele está no Partido Democrata e vai se sujeitar às ordens do imperialismo americano, mas uma capa de jovens se orientam pelas palavras socialistas, né, que ele agita. Há pesquisa de opinião nos Estados Unidos onde cerca de 50% a 60% dos jovens americanos estariam dispostos a participar de um governo socialista. Então a palavra socialista está cada vez mais impregnada na consciência dos jovens. Essa geração que serão os próximos, né, os próximos trabalhadores, essa é a bomba, né, de efeito retardado que a burguesia tem que segurar. Essa próxima geração que está começando a aprender a lutar, que está se organizando, daqui a 10, 20 anos, ela que vai estar lá na fábrica, na produção. Então, o que a gente avalia é que a burguesia hoje não tem proposta, não tem uma saída para a crise desse sistema que se apresenta hoje. Então, apesar de ter essa grande polarização em vários países, movimentos de extrema-direita, mas também a esquerda se organizando cada vez mais, procurando entender como é que funciona o mundo, mas o futuro é esse, imediato é esse. A burguesia não tem condições de dar condições de vida decentes para os trabalhadores e a crise cada vez mais se aprofundando. A gente tem até uma expectativa de que a próxima crise que virá vai ser bem pior do que a de 2008. Porque de 2008 para cá, tudo que a burguesia fez foi simplesmente salvar os seus lucros. Eles parasitaram os estados nacionais. Hoje os estados nacionais têm níveis de dívida sem precedentes na história. Portanto, eles não podem investir em saúde e educação, nem mesmo na Europa, nos Estados Unidos, onde tinham melhores condições de vida. E é esse beco sem saída que se encontra o capitalismo hoje. E, enfim, a eleição do Bolsonaro também é reflexo disso. O Álvaro explicou, né, que a burguesia já não precisava mais do PT, né? O PT já tinha cumprido o seu papel de conciliação de classe, mas ele não era capaz de aplicar a austeridade, né, o aperto, na mesma velocidade que o Michel Temer faria, ou o candidato que eles colocariam no poder em 2018. Sobe essa figura grotesca ao poder, num vazio, né, deixado, como o Álvaro explicou. Ele se apresentou, né, como o antissistema, como o cara que faria um tipo de política diferente enfim, conseguiu atrair o voto desses trabalhadores insatisfeitos. As capas mais atrasadas, os trabalhadores têm que reconhecer isso, acabaram votando no Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro foram 68% dos votos foram para o Bolsonaro. Enfim, chega essa figura grotesca ao poder, mas ele também não tem nada a oferecer. Como o Álvaro falou, nós caracterizamos esse governo como um governo bonapartista, né? Um governo que se apoia sobre as duas classes sociais para tentar governar com mão forte, mas a gente vive um bonapartismo num período de crise econômica, né, de descenso.
Esse governo não tem nada a oferecer, diferente do bonapartismo clássico do Napoleão I, onde a Revolução Francesa fez liberar grandes forças produtivas, né? Ele conseguiu levar o capitalismo para o restante da Europa, um período de grande desenvolvimento das forças produtivas. E hoje não, a gente se encontra num período, uma crise econômica profunda. A primeira coisa que ele vai fazer na agenda dele é aprovar a reforma da Previdência, que é um ataque brutal aos trabalhadores, né? Todo mundo sabe, todo mundo só vai poder aposentar com 65 anos. E tem várias categorias de trabalhadores que não conseguem nem chegar a essa idade, como, sei lá, o pessoal da construção civil, o pessoal que trabalha na carvoaria. Eles estão falando de um monte de penduricalhos sobre a reforma da Previdência. Mas essas questões fundamentais eles nunca tocam no assunto, parece que vão empurrar os 65 anos para poder se aposentar. A reforma trabalhista, como o Eduardo falou, já foi aprovada. Mesmo no ótica capitalista não trouxe nenhum resultado de geração de empregos. O desemprego continua batendo na estratosfera, estão cortando da educação, da saúde. Enfim, é um governo que também não tem nada a oferecer para os trabalhadores. Então, na nossa opinião, essa palavra de ordem fora Bolsonaro, ela aglutina todas essas reivindicações, tanto da saúde, da educação. E a gente que teve nas manifestações do dia 15 de maio, 30 de maio, 14 de junho, nós percebemos que a palavra de ordem pega. As pessoas estão dispostas a lutar. Nessas manifestações a gente percebeu o que a gente já vem dizendo, que a classe trabalhadora não se sente derrotada. Eles não podem implementar uma ditadura aqui da noite para o dia, vai ter reação. Por isso, até se o governo Bolsonaro tentasse implementar uma ditadura aqui, ele não teria apoio do imperialismo americano, não teria apoio das grandes forças, porque não está em pauta para a burguesia hoje, porque ela tem medo das consequências que uma ditadura pode apresentar em qualquer país que ela possa vir a ser implementada. Então é isso, contraditoriamente, na nossa opinião, a gente já tem todas as condições para superar esse sistema. As fábricas são capazes de produzir bens para toda a população mundial, acabar com a fome, mas contraditoriamente a gente vive nessa escassez, nesses altos índices de desemprego, por conta desse sistema moribundo que a gente vive e todas as consequências que a gente tem assistido. Então, os próximos anos serão anos de grande e de ainda mais intensas lutas, né, sociais em todos os países do mundo inteiro. E cada vez mais a classe trabalhadora vai se colocar em movimento, vai reaprender, retomar todas as suas tradições. Então, para a gente, o futuro é muito luminoso, a partir do momento que a classe trabalhadora entenda a força que ela tem. É isso. Obrigado, Fernando. Seguindo a ordem aqui alfabética, vou passar a palavra para o Giovando Santos da Fonseca, do Risco Classista, uma organização sindical. Bom, boa noite. Eu sou Giovando, sou professor. Sou Risco Classista, venho aqui representar o Risco Classista. Alô? Não, já sei só. Alô. Estou representando aqui o Risco Classista. A minha fala vai ser telegráfica, porque eu tenho muita coisa para falar, e se deixar eu falo muito. Nosso ponto de vista do risco classista é que você não pode estudar o Estado separado de estudar o capital. É preciso estudar o capital no nosso ponto de vista, nós que reivindicamos a leitura de Marx, nós não podemos estudar a política e o Estado separado do capital. Então nós partimos do estudo do capital. Qual é a situação que o capital se apresenta, e aí sim a gente vai entender como é que vai ser esse impacto no plano da política e no plano do Estado.
Então, a partir dessa conversa, a partir nesse ponto de partida, é que a gente entende o que está acontecendo, por exemplo, na política. Estamos falando aqui em democracia, mas mesmo essa democracia que nós reivindicamos, na medida que reivindicamos as liberdades, né? Não vamos brincar com a democracia, mas ela ainda é uma democracia burguesa. Então, ela estabelece logo de cara uma restrição àqueles que não vivem da mais-valia, aqueles que vivem do seu trabalho. Mesmo nessa democracia, se a gente olhar aqui para o irmão do Norte, para os Estados Unidos, você tem uma democracia formal e você tem Guantánamo. Então, nessa fase do capitalismo, de crise, eu não preciso discutir crise, porque já foi colocado aqui, nós temos concordância da crise estrutural do capital, mas essa crise coloca tarefas ao Estado, coloca tarefas ao sistema político. Essas tarefas dizem claramente, na medida que o capitalismo sempre operou no século XX, com uma perna da acumulação e a outra perna da legitimação, eu estou chamando perna da legitimação os estados de bem-estar que foram construídos, eu estou chamando toda a safra de direitos que foram reconhecidos dos trabalhadores, no sentido de garantir. Claro, nós, do nosso ponto de vista, é a luta. Do ponto de vista do capital, é tentar controlar e impedir a ruptura do sistema. Mas nesse momento que a gente está vivendo, coisa de 30, 40 anos para cá, o capitalismo está se apresentando na sua fase mais autodestrutiva. Pode levar a humanidade, sim, à barbárie. Está levando. Se vocês andarem no centro do Rio de Janeiro, vocês vão ver a quantidade de crianças no centro do Rio de Janeiro, a quantidade de trabalhadores jogados fora como bagaço. Isso é o que o capitalismo vai produzir a nível mundial. Então, é nesse ponto de partida que a gente começa a discutir, vem cá, vamos discutir o fora Bolsonaro. O fora Bolsonaro é a expressão, nesse momento, de um acordo instável nos blocos dominantes, para garantir o quê? Para garantir, eles têm um problema na reprodução ampliada, um problema na taxa de lucro. Então, eles precisam se fazer o quê? Precisa garantir o leite dos banqueiros. Aí precisa um dado novo, um dado que eu não coloquei. Que, no momento que se investe mais em trabalho, em tecnologia e joga fora o trabalho vivo, ou seja, o trabalho morto, sobrepondo, dominando, usurpando cada vez mais o trabalho vivo, o que fazer com aqueles que não aceitam? Daí a perna da repressão. E aí a democracia, o sistema político vai conviver com repressão generalizada para garantir, na possibilidade de não ter condições de garantir na base da hegemonia, vai garantir na base do porrete. Então, o que nós trazemos aqui então, como é que entra o fora Bolsonaro nessa análise? O fora Bolsonaro entra não na discussão da democracia restrita. O fora Bolsonaro entra na tarefa daqueles que não têm vergonha de falar em revolução, seja onde estiverem. E aí, falar em revolução onde? Falar em revolução onde está o segmento que está de cara para a barbárie. Quais são os segmentos que estão de cara para a barbárie? Não há dúvida, é a favela. Aqui no Brasil é a favela. São os bantustões. Só para citar um exemplo, nós temos um governador que fala que vai comprar drone para atirar na cabecinha. É isso aí. É essa democracia que nós reconhecemos a importância das liberdades democráticas, mas as liberdades democráticas têm um CEP. A partir dali ela não entra mais. E eu estou dizendo, é favela da Maré. Eu estou falando, é CDD. É Salgueiro e São Gonçalo. É Jardim Catarina. Onde se tem uma liberdade, uma licenciosidade do Estado
do Estado, desse Estado, com a tarefa de cumprir a tarefa que o capital determinou, de fazer o que quiser e depois justifica. E depois justifica, esse é o fato. Então, do nosso ponto de vista, o ponto de vista do risco classista é: nós não temos mais motivos para não nos juntar. Por isso que eu peço até desculpas aqui, em nome da organização, porque a gente queria fazer um mosaico de bandeiras aqui, e infelizmente a gente colocou a bandeira chegou depois a bandeira do PCB, mas a ideia é essa. A ideia é fazer um mosaico, trazer outras bandeiras, trazer todos aqueles que não têm vergonha de falar na Revolução. Bom, e aí como é que entra o Fora Bolsonaro? O Fora Bolsonaro entra dizendo o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, toda criança que for morta pelo Estado foi morta a mando de quem? Por tarefa de quem? Por tarefa de um governo que, vocês devem lembrar, no meio do processo eleitoral, um pouco antes, teve um vídeo onde ele está falando para o representante da Taurus: assim que eu me eleger, vamos sim fazer uma série de políticas e comprar esse fuzil. Olha só, imagine isso. Se você for levantar a quantidade de compromissos que o governo foi fazendo, fica muito mais fácil. É a expressão clara do Estado como comitê de negócios da classe que vive da mais-valia. Nós não precisamos, nós precisamos sim, isso nós precisamos, unir nossas forças, estou falando unidade classista, PCB, risco classista, esquerda marxista, classe contra classe, e a Revolução Brasileira e todos os outros, para construir o diagnóstico, o ponto de vista do proletariado, o ponto de vista daqueles que não tem motivo para daqui a 16 meses. Gente, a eleição burguesa no município é daqui a 16 meses. A eleição burguesa no plano federal é daqui, se não me engano, a 39 meses. Alguém aqui acredita? Porque a gente vai ficar, 4 minutos, o palco ainda, né? Nós vamos ficar conversando sobre o quê nesses próximos 39 meses? A proposta do risco classista é que a gente dê nome. O capital está em sua fase autodestrutiva. Vai destruir a humanidade se nós deixarmos. Não quer dizer que ainda vai acontecer amanhã, daqui a 10 anos, não é isso. É que ele cria uma potência, um potencial de autodestruição. E ao criar um potencial de autodestruição, abre as portas também, abre uma nesgazinha para aqueles que querem se juntar para destruir o sistema sociometabólico do capital. Isso abre no Sudão, abre no Brasil, abre na Venezuela, abre na Argentina. Então nós podemos chegar já no processo agora, daqui a 16 meses, no processo eleitoral municipal, com essa linha. Conversando com a população, com o setor do proletariado, com os trabalhadores, com os setores que estão sobrando aí, os 14 milhões de desempregados abertos, os outros na informalidade, a população de favela. Enfim, nós podemos dizer da onde vem a ordem para cada uma das desgraças dessa população. E disputar com o capital frente a frente. Qual é a nossa perspectiva? É que a gente consiga aos poucos, não vai ser no espaço de 16 meses, de 2 anos, de 10 anos, a gente consiga aos poucos construir um bunker, construir uma trincheira do ponto de vista do proletariado. E aí, cada vez mais a gente vai ver o quê? A população mudando um pouquinho o olhar para o processo eleitoral. Porque como é que o reformismo vai chegar lá e falar: eu vou fazer, eu vou acontecer? Imagina se alguém na favela fala assim: vai fazer como? Vai fazer como se o Bradesco não deixa? Vai fazer como se o Itaú não vai concordar? Vai fazer como se o capital não permitir? Ou seja, muda um pouco essa história do processo eleitoral ser tão importante nesse país. O processo eleitoral é um pedacinho. E ele um pedacinho cada vez mais insípido. Então é preciso, a tarefa que os revolucionários têm, a tarefa dos revolucionários é construir o ponto, expressar o ponto de vista do proletariado. Então, para concluir, já que estourei meu tempo, a proposta dessa mesa é exatamente essa. É não permitir mais que
se fale, se dê qualquer diagnóstico sobre a situação do país sem ter o ponto de vista do proletariado. Como é que a gente vai organizar isso? É um outro momento. A gente vai ter que sentar e amarrar. Nós não temos nenhuma pretensão de controlar o proletariado. Nós queremos que o proletariado se desenvolva para si, nas lutas. E para isso, cada chacina do Rio de Janeiro é a mão do capital. Eu imagino, eu vou fazer uma analogia talvez. Imagina se na senzala, se no eito, a negrada perguntava primeiro qual é a crise que está acontecendo na Casa Grande. Ela tinha que definir que ela ia para o quilombo. E por isso ela tinha que ter o seu ponto de vista. Isso é o que a gente coloca. Para concluir mesmo, na nossa leitura, olha a dificuldade que a gente tem de juntar, por exemplo, favelas no Rio de Janeiro. O Bolsonaro chamou a turminha dele para o dia 26 do 4, se não me engano, e a população foi para Copacabana. Nós, pelo Fórum de Acompanhamento do Orçamento, estava inclusive a companheira do Classe contra Classe, nós no Risco, nós estávamos ali. Por quê? Porque a mensagem qual era? Parem de nos matar. Era o máximo de consciência política que aquela população de favela conseguia expressar. E ela resolveu o problema da pequena burguesia. Porque eu já ouvi muito pequeno burguês falando assim, não, mas eu não vou para Maré, porque lá... Eu não vou para Passo do Ato no Complexo do Alemão, porque... Pois a favela chamou o ato na Vieira Solto. Ela resolveu o problema do constrangimento. Então, uma das nossas propostas para essa mesa é, quando o proletariado, no limite da sua consciência política, se manifestar, a tarefa dos revolucionários é estar ali. Eu concluí por aqui. Obrigado. Bem, agora vou passar a palavra, obrigado, Giovano, para a Luciana Araújo, do Núcleo Classe Versus Classe, Contra Classe, lá de São Gonçalo. Boa noite, eu queria saudar a todos, né? Eu estou aqui representando o Núcleo Classe Contra Classe, de São Gonçalo. Nós somos um núcleo autônomo do PSOL, né? Temos militantes que são filiados e não filiados. Basta ter concordância com a nossa política. Então, nós temos pessoas que não são filiadas, não querem se filiar a partido, mas são ecossocialistas, então participam dos nossos coletivos, fazendo hortas comunitárias nas comunidades, para que a população possa se alimentar, mesmo sem ter dinheiro. Então, a gente tenta fazer essa revolução silenciosa nas favelas, com hortas comunitárias no sistema agroecológico. E o Núcleo Classe Contra Classe, ele surgiu para ele explicitar dentro da comunidade a luta de classe. Que o burguês, ele tem claro que ele tem um inimigo, e o inimigo dele é o pobre. Mas nós que somos moradores de comunidade, nós percebemos que a comunidade, ela não tem ódio do burguês. Parece que você já se acostumou com o chicote. Então ele pede perdão para a polícia. Desculpa que eu botei essa criança no mundo para você matar. Te dei esse trabalho. Então ele não sente ódio nem de quem mata seu filho. É muito difícil. Algumas comunidades já têm uma consciência de desenvolvimento de união, mas o medo impera. Então a necessidade do nosso núcleo surgiu de tentar explicitar na população a luta de classe. Tirar a venda dos olhos da população, das comunidades, que eles têm um inimigo e que eles são o alvo. Eles são o alvo da burguesia. Então, precisamos nos organizar dentro da comunidade. É difícil manter a nossa proposta dentro do partido, porque a maioria quer se organizar apenas nos centros, né? Mesmo nas reuniões, eles querem sempre ficar nos centros. E esse núcleo surgiu para fazer diferente. A gente vem de dentro para fora, né? Então, fazendo a proposta mais concreta, mais material, as pautas mais palpáveis para o entendimento da população da favela, porque eles acham muito engraçado, às vezes, algumas pautas da esquerda,
difíceis de entender. Então a gente tenta buscar um diálogo mais palpável com a população. As mulheres, por exemplo, elas às vezes não se interessam pelo movimento feminista. Algumas, quando tem atos do Dia Internacional da Mulher, elas dizem, não vou nesse ato, depois quando eu voltar, quem vai catar lenha para mim? Quando eu voltar tem que fazer comida, tem que catar lenha. Não vou fazer roda. Então a gente busca esse entendimento, essa formação dentro da comunidade. A gente lê a história da Revolução Russa para as mulheres, porque elas precisam saber que a Revolução Russa, que é estudada em todas as academias, ela foi feita por mulheres famintas, sem emprego, sem terra, sem trabalho, como as mulheres moradoras da favela, que a maioria que sustentam seus lares e seus filhos. Então, há uma potência revolucionária nas comunidades muito grande. E parece que a burguesia sabe disso, porque só manda bala, quer exterminar o povo pobre. Então, nós precisamos também ter o direito de reagir. E como que nós fazemos isso? Nós somos fracos. Já dizia Brecht, na frase que ele diz, que fraco deve ter que se unir ao fraco. Porque os fracos são muitos. Os fortes, eles têm a força, eles têm o poder, eles têm as armas, mas eles são poucos. Então a gente precisa criar essa necessidade de pertencimento da classe trabalhadora, moradora de favela, para a gente se enxergar como da mesma classe. Essa é a grande pauta, que todos nós nos enxerguemos como da mesma classe social. As nossas pautas, as pautas que nos unem é essa, nos vemos como membros da mesma classe, e não pautas identitárias que nos desunem na luta. Porque na favela, todo mundo é alvo. Não importa a cor, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo. Morou em comunidade, o governador já falou, ele vai mandar míssil para matar aquelas pessoas. E quem são aquelas pessoas? Somos nós que moramos nas comunidades, nós somos o alvo. Então, não podemos perder tempo com brigas de pautas identitárias. Precisamos perder todo o tempo do mundo fazendo formação junto, aprendendo junto e nos unindo, porque são sempre picuinhas que nos dividem. Divide a esquerda, divide os partidos, divide os núcleos por vaidade. Vaidade é invenção do capitalismo. Nós vivemos uma grande agressão brutal às mulheres. Se nós viajarmos no tempo, ao tempo da transição entre o feudalismo e o capitalismo, a gente vai chegar na época das caças bruxas, onde as mulheres eram caçadas porque elas tinham que pertencer a alguém. Elas tinham que ser colocadas dentro de uma cerca. Elas não poderiam mais ser livres. E hoje que vivemos, que o capitalismo está numa crise grave, onde que uma transição do capitalismo que nós não sabemos até no que vai se transformar esse sistema capital, do capitalismo selvagem, nós temos que lembrar que foram 2 séculos. Então nós temos que lutar muito, porque nós estamos aqui nesse debate, tentando nos organizar contra essa investida cruel de Bolsonaro, que ele representa a morte da vida, a morte das mulheres, a morte do meio ambiente, a morte do Estado de Direito. Temos um juiz que em qualquer lugar do mundo, até onde ele gosta de se abrigar, nos Estados Unidos, ele não seria aceito pelas práticas que ele cometeu. Mas aqui ele pode, porque a burguesia, elas têm um acordo, eles podem tudo. Nós não podemos nada. Por isso, essa palavra de ordem, fora Bolsonaro, ele tem 1000 vozes. São todas as lutas juntas, gritando fora Bolsonaro, pelo direito da vida, pela vida do planeta, porque
internacionalmente, nós estamos sendo ridicularizados por esse governo torpe, porque ele quer justificar que pode vender a Amazônia porque os outros países destruíram as suas florestas. Então, eu posso também, ele diz que ele pode destruir a Amazônia porque eles destruíram a floresta deles, eu posso destruir a minha. Então, todo o planeta está correndo risco, porque todos nós vivemos num planeta só. A verdade é essa, somos da mesma classe e temos que lutar contra essa ameaça que é o Bolsonaro. Muitos definem de diversas formas, ele é bonapartista, ele não é fascista, ele é protofascista, então, mas nós sabemos que ele é um inimigo que deve ser combatido. E a população das favelas, que o Rio de Janeiro é o estado com maior população de favela. E para esse estado não tem nenhuma política pública para a favela. A política pública para a favela é fuzil, é drone mirando na cabecinha, é míssil para matar aquelas pessoas. Então, estamos aqui, o Núcleo Classe contra Classe está representando esse grito por essa palavra de ordem, fora Bolsonaro. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Cumprida essa etapa aqui da apresentação, acho que o melhor seria a gente abrir para o plenário, não é isso? Então, aqueles que queiram fazer uso da palavra, alguma intervenção, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Eu só peço que vocês anunciem, porque tem